Quando surge, família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do monstro Gustavo Gomes e também o que o Palmeiras está fazendo para ir contra os erros de arbitragem e o que pegou depois da partida. Tem muita informação. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo então, roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de todos já de início, por vocês estarem aqui e por vocês já deixarem o seu like e a sua inscrição, que é muito importante. Iniciando esse vídeo muito bem, hoje é domingão, tem um monte de partida pelo mundo. Recado rápido é do 1xBet. Esse vídeo é patrocinado pelo 1xBet, o maior site de apostas do mundo, que também patrocina o Barcelona, o Chelsea e vários campeonatos. Eles deixaram o cupom RED. Com esse cupom, o seu primeiro depósito vai dobrar, rapaziada. Então, qualquer valor até 1.200 nesse depósito, o primeiro depósito com esse cupom vai dobrar. Olha que top, beleza? Então, link aqui embaixo no comentário fixado. 1xBet é a maior casa de apostas desportivas. Pessoal, iniciando muito bem os nossos assuntos, então já queria falar do Gustavo Gomes. Ele se tornou o zagueiro, o jogador gringo, né, melhor dizendo, o jogador gringo com maior vitórias. Então é o seguinte, ele igualou o Valdívia com 122 vitórias e ele precisou somente de 197 partidas, enquanto o Valdívia precisou de 241 partidas. É claro que o momento do time ajuda muito, né? A gente sabe que o Valdívia é um jogador que ficou um tempo sem jogar, não ajudava muito. Era puta de um cansado, né? Gostava da marvada, tem tudo isso, mas o time do Palmeiras não ajudava também, né? Aí o Valdívia demorou muito mais jogo para conseguir essas 122 vitórias, mas é legal lembrar o que o Gustavo Gomes está fazendo e o que o Valdívia fez também. É muito importante a gente ter essas referências e igualar o Gustavo Gomes ao Valdívia é muito bom, porque o Valdívia foi um grande jogador no Palmeiras. Diga-se de passagem. Então, não tem como não lembrar nunca do Valdívia, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham aí dessa comparação. Pessoal, então dando sequência aos nossos assuntos, eu queria já falar da arbitragem, né? Do que pegou ontem. Então, ontem a gente teve muita informação logo após a partida, principalmente em questão do Anderson Barros, que ele apareceu, né? Só vou pincelar aqui uma frase que ele falou. É a primeira vez que venho aqui representando toda a diretoria em razão de algo que está ficando insustentável. Tive hoje uma arbitragem extremamente complicada. Tivemos hoje. E delicada. Do Anderson Daronco. São situações e que estão corriqueiras no futebol, disse Barros. Ele inicia a frase assim. É a primeira vez que vem aqui representando toda a diretoria. O Barros, a gente está em 2022, né? Ele chegou em 2020, é a primeira vez. Não, só queria ressaltar isso, tá? Agora, de resto, ele tá certo. Chegou um momento delicado do futebol, ou tomamos uma posição, ou a CBF toma uma posição, ou o CNM toma uma posição drástica, ou o futebol vai caminhar para um lugar muito ruim. Gente, isso aqui é real. A gente tá vivendo um problemão no futebol que é muito complicado. Muita gente associa isso aos patrocínios de casas de apostas que estão rolando no mundo, nos campeonatos. Eu imagino que isso não deve acontecer nesses campeonatos grandes, porque a fiscalização é muito forte, é muito grande, né? Você não pode virar e falar, tá acontecendo isso por causa disso, se você não tem prova. Eu acho que começa por aí. A mesma coisa o torcedor que vira e fala, esse campeonato estão querendo roubar e tirar o Palmeiras. Eu acho que os erros estão fortes para todo mundo. Alguns times, como o Palmeiras, eu vejo que eles erram muito mais. As reclamações do Anderson Barros, do Abel, reclamação dele, são reclamações justas e claras, porque não pode você fazer uma reunião na terça-feira e no sábado os caras errarem desse jeito. Como é que pode isso? É muito contramão do que tá acontecendo, do que tem que acontecer. É muito contramão de você querer vir com uma coisa certa e dar toda errada. Eu acho que o CNM, por isso que eu acho que não tem esse negócio contra o Palmeiras, eu acho que o negócio é geral, é juizada ruim mesmo. E eu acho que isso daí é que o CNM precisa agilizar então o propósito que ele vai fazer. Aí o que foi proposto. Ele vai afastar o Daronco? Lá estava escrito que afastaria o árbitro que errou.
Porque ele não deu o pênalti do Gomes, que eu acho que foi errado, que até acho que foi pênalti. O Gomes pra mim foi mais estabanado do que tudo. Ele deu o pênalti, então, em cima do Danilo, que ele nem sequer quis olhar o VAR. Por que não olhou? Porque o VAR, então, cara, os caras da cabine... Eu sei porque ele não olhou. Porque os caras da cabine falou, não foi, segue o lance. Não falou pra ele, vem ver e toma a sua opinião. Não foi isso que fizeram. Falou, não foi. Ele não olhou porque o pessoal do VAR falou que não foi. Isso daí você não precisa nem de áudio. Isso daí a gente percebe logo de cara. Que ele fala que não foi e segue o jogo, né? Então, é muito claro que os erros precisa de alguma forma alinhar isso. Ah, parou pra olhar? O juiz vai parar e olhar todo o jogo? Tá, não vai. Vai acontecer esses erros, então. Então vai ter que fazer o quê? Afastar os caras da cabine, né? Vai ter que afastar os caras da cabine do VAR. Porque são eles que tomaram a decisão ali. Eles que viraram e falaram, não foi pênalti, Daronco. Você não vai precisar aí fazer nada, fica tranquilo. E aí, como é que fica? Né? Fica muito... você fica com duas opções aí. Ou você põe o cara pra ver todos os lances, ele toma a decisão, que eu acho que não tem que ser assim. Ou então, continua do jeito que tá, só que começa afastando os caras do VAR. O lance do jogo de São Paulo foi erro da cabine. O lance de semana passada, o gol do Murilo, foi erro da cabine, do VAR. O lance de ontem, que é esse daí, porque se ele tava com dúvida no gol do Gomes, o pênalti do Gomes, e o Daronco viu e não deu o pênalti, o Daronco que não deu. Agora, o lance do Danilo, eles viraram e provavelmente eles falaram isso. Daronco, não foi nada, segue o lance. Quer dizer, Daronco, foi pênalti. Tá na cara, não precisa ver. Só que eu acho que tem que olhar. De alguma forma ele tem que parar e olhar. Foi pênalti? Foi. Então segue o lance, foi pênalti. E o lance do Zé Rafael? Ele nem parou pra ver. Apesar que ali até eu acho que não foi, mas... E aí, como é que fica? Ninguém vai olhar? Por que não olhou do Zé Rafael, não olhou do Danilo? E olhou do Gomes? Eu acho que é isso que tem que parar. E tem que falar, realmente foi e acabou. Na hora que teve o pênalti do Danilo, eu fiquei tranquilo, porque eu falei, ele vai pra cabine. Ele vai em todas, né? Eles vão em todas. Todos os que ele fala, foi pênalti, ele vai e analisa. Tipo assim, ele foi certo que foi pênalti. Então ele virou e falou, foi pênalti, acabou. Foi decisão dele. Aí tem que tirar o árbitro. Porque é um pênalti, dali, daquela forma, teria que olhar. A cabine deveria chamar ele. Falou, Daronco, peraí, você tá comendo bola, velho. Não foi pênalti não, viu? Fique esperto que senão os caras vão acabar com você aí dentro. Aí depois veio o Abel e veio o Anderson Barros e explanou tudo o que tinha que explanar, que estão certos. E o que o Abel fala, gente, isso daí é assim, vai cansando o homem, vai cansando. No final do contrato dele, mas nem eu ia querer renovar com o Palmeiras, mas nem eu. Ia chegar pra lá e ele falar, rapaziada, me desculpa, mas aqui tem problema de jogador que vive na night, tem problema de clube que não contrata, tem problema de arbitragem, o presidente da CBF fala que a culpa é do nosso time por ter ganhado todas as partidas. Isso é um absurdo, isso é um problemão. Então como que eu vou ficar nesse país aqui sendo que tá todo mundo contra? E ele sabe que um futebol europeu, por mais que o pessoal reclame, não é dessa forma, gente, não tem esses erros. O CNM, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ir na Europa e entender como que é o funcionamento dessa arbitragem, como eles treinam, como eles se preparam, como é o pós-jogo, o pré-jogo, como é tudo. Porque isso daí está influenciando aqui no nosso futebol. Ele não está sabendo gerir isso, gerir esses caras, como eles fazem, né? Rapaziada, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. E na minha opinião, não foi pênalti do Danilo, foi pênalti do Gomes. E talvez não tenha sido pênalti ali do Zé Rafael, porque eu não vi o lance. Ficou naquilo. Acho que nem repetiu na TV, né? Foi muito rápido. Ou se repetiu uma vez, a gente tem que ver de novo. Mas aparentemente não foi mesmo. Eu não iria no do Zé Rafael, mas eu iria no do Gomes e não iria no do Danilo e ficaria por igual. Mas mesmo assim, os pênaltis têm que ser marcados certo, né, desses lances. E o lance do Dudu que ele chamou o VAR, que, pelo amor de Deus, eu daqui de casa eu vi que tinha sido vermelho, que era falta. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui, like, inscrição e sininho, avante palestra, falou!